Oi pessoal, a primeira coisa que eu queria pedir a você é se inscrever no meu canal do YouTube e, em gostando dos vídeos, recomendar para alguém. Olha, hoje falar um pouco desse movimento Anula a Eleição. É, Veja só, a coisa de anular a eleição, nós viemos do impeachment, é uma coisa muito traumática, é algo muito ruim no funcionamento das instituições políticas. Qualquer repetição disso, a eleição é uma coisa muito densa, muito forte, muito pesada. Há um processo no qual os eleitores olham os candidatos, eles têm em mente os problemas que mais lhes afetam e tentam combinar os candidatos disponíveis com a esperança de resolução daqueles problemas que mais lhes afetam, né? Então isso aconteceu em 94, o problema, vou pegar alguns exemplos mais emblemáticos. Isso aconteceu em 94 com Fernando Henrique. O problema que mais afetava a população era a inflação. Ele, no governo, por meio do Plano Real, reduziu e aí o eleitorado deu o crédito a ele. Disse, olha, se ele reduziu a inflação, foi responsável por isso, vamos dar um mandato a ele para que a inflação continue baixa. Enfim, foi uma situação de esperar um futuro melhor. E acabou que, do ponto de vista da população, eu estou falando só do resultado eleitoral, aquilo se verificou. Com Lula, em 2002, foi a mesma coisa, quer dizer, o desemprego era o principal problema ali, e Lula era visto como a pessoa, já desde a eleição anterior, dados de pesquisa mostram isso, como aquele que resolveria o problema do desemprego. A minha leitura da eleição de 2018 é uma leitura que o PT foi tirado eleitoralmente do governo em 2018 pelo eleitor. Ele foi tirado pelo sistema político por meio do impeachment em 2016, porém o governo, o último governo do PT, quer dizer, de 2 anos da Dilma, né, 2 anos e meio, o último e o fim do primeiro, com a piora dos índices de desemprego, a redução do poder de compra, aquilo ficou na memória do eleitor. E o eleitor disse, bom, agora eu vou tirar o PT nas urnas. Essa é uma leitura, uma interpretação que eu faço. E aí escolheu a opção, quer dizer, poderia ter sido o PSDB estava muito desgastado, todo o sistema político estava muito desgastado, e o PT tem uma base muito sólida dos eleitores mais pobres, por isso conseguiu ir ao segundo turno. Então, o resultado da eleição são 143, 147 milhões de eleitores registrados, 115 vão às urnas, 100 milhões votam. Então é um resultado muito denso, muito pesado, né? Você não elimina o resultado de uma eleição. Era o que se dizia na época da Dilma, olha, ela teve 54 milhões de votos. Esse argumento permanece. A questão é a seguinte, é importante utilizar os mecanismos institucionais que o Brasil tem para fazer oposição ao governo Bolsonaro. O governo irá governar, irá tomar medidas, o eleitorado vai ver que tais medidas pioram a sua situação de vida, já está vendo com a redução da avaliação do governo. E fazer oposição por meio da Câmara, a Câmara já rejeitou muita coisa que o governo encaminhou, o Senado também, fazer oposição pressionando o sistema jurídico, isso tudo está acontecendo. Eu aqui num vídeo em breve vou listar e vou falar das principais derrotas do governo, de algumas derrotas, eu não estou coletando todos, eu estou fazendo um pequeno inventário, nada exaustivo, de derrotas que o governo vem sofrendo. Nós vivemos numa democracia, ainda que o Bolsonaro tenha um desejo de se tornar um ditador, autoritário, etc., as nossas instituições, o país é complexo, o país é uma federação, governadores têm poder, prefeitos de cidades grandes têm poder, enfim, o poder no Brasil é muito dividido. Isso aqui não é uma Hungria. O caso da Hungria é um caso muito grave, porque lá o presidente lá, o Orbán, ele conseguiu vencer 3 eleições consecutivas, elegendo 2/3 da maioria da Câmara dos Deputados, 2/3 das bancadas. E aí ele mudou o sistema judiciário. É um país muito pequeno, a Hungria tem o tamanho de Portugal, aproximadamente, geograficamente, a população de Portugal, e eu acho que a própria população húngara é uma população autoritária, diferentemente da população brasileira. Então aquilo acaba se expressando em um governo autoritário. Não é o caso do Brasil. Bolsonaro tem sido rejeitado, as pesquisas mostram isso. Então esse movimento Anula a Eleição é um movimento importante em termos de oposição, mas eu acho que tem um calendário eleitoral, o Bolsonaro pode ser retirado do poder em 2022, a oposição pode vencer,
e o que tem de importante daqui para lá é fazer oposição a ele, impedir que medidas que signifiquem muito retrocesso, que a gente está vendo aí várias, elas sejam bloqueadas ou pela Câmara, ou pelo Senado, ou por ambos, ou também pelo sistema judiciário, e a pressão da população, por meio de manifestações e todo tipo de pressão que vem sendo realizada. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu queria enfatizar isso, pedir para você se inscrever no canal do YouTube e divulgar para os amigos. Aqui a gente segue o caminho da racionalidade, do convívio, do bom convívio e do consenso. Um forte abraço.